Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e hoje a gente começa falando de inovação. A Embrapa Gado de Corte tem conseguido sucesso na pesquisa que usa semi-refrigerado na IATF. Agora, o objetivo é utilizar o sêmen de tourinhos jovens. A nova pesquisa da Embrapa Gado de Corte acerca do uso de sêmen refrigerado tem sido um sucesso. O experimento constatou que, além do material ter uma durabilidade maior, podendo ser usado em até 48 horas, a taxa de prenhez é de até 10% a mais. E a linha de pesquisa agora de inovação é usar esse sêmen refrigerado para tourinhos jovens. Então, quando a gente usa tourinho com 14 meses, igual o da precocinha, a gente, com avaliação genômica, a gente pega um indivíduo que tem aquela avaliação genética, então que é um indivíduo já espetacular, e que ele vai ser utilizado muito antes, um ano antes, e já deixando descendentes. Mas como esse indivíduo, igual a precocinha, ele também é novinho, a gente está estudando processamentos durante essa fase de refrigeração para aumentar a taxa de prenhez. Então, quando ele entrar numa central para venda de sêmen para o Brasil inteiro, na fazenda desse selecionador, ele já se provou e deixou muitos descendentes. Então, isso é uma outra grande vantagem do uso do sêmen refrigerado. Ao ser apenas refrigerado, o sêmen passa por menos processos de criopreservação e conserva um maior número de células fundamentais para garantir a qualidade do material que será usado na inseminação. Então, o congelado, eu vou colocar essa célula a menos 196 graus, que é a temperatura do nitrogênio líquido. E depois que ele chegou nessa temperatura, eu também tenho que reaquecer a célula. Então, é quando a gente descongela essa palheta na hora da IATF para eu inseminar. Então, vocês vejam que o processo foi: eu refrigerei, eu congelei e depois eu descongelei. E nisso, muitas células se perdem. Então, eu perco aqueles espermatozoides que estavam viáveis. E quando a gente começou a fazer no refrigerado, foi justamente por isso. Se eu paro esse refrigerado a 5 graus Celsius, significa que eu não vou continuar esse processo, nem de congelar a menos 196 graus e nem de reaquecer a célula. Então, quando eu refrigero, na hora da inseminação, eu já tiro ali de onde está armazenado, já monto o aplicador e insemino. Uma outra pesquisa que está sendo realizada pela Embrapa e que tem demonstrado resultados positivos é o uso do sêmen refrigerado de touros precoces. Dessa forma, o sêmen do animal poderá ser usado quando ele mostrar potencial reprodutor ainda na avaliação genômica e, assim, deixar descendentes mais cedo. Mas para garantir tanto a quantidade quanto a qualidade dos bezerros que irão nascer, a doutora ressalta a importância de usar apenas os touros melhoradores para fazer o uso do sêmen. Para isso, é preciso que esse animal tenha uma boa avaliação genômica. Para ele ser um bom touro reprodutor, geneticamente falando, ele tem que deixar muitos descendentes para que aquilo se comprove. Então, é o que a gente chama de DEP, a diferença esperada de progênie. E essa avaliação genética não é a mesma coisa do que a avaliação reprodutiva, que é quando a gente vê a qualidade do sêmen desse indivíduo. Então, quando a gente junta os dois, a gente tem que juntar esse indivíduo com essa acurácia, para ele ser geneticamente bom, e com a qualidade do sêmen. Então, a avaliação genômica mostra que ele tem uma acurácia, mas essa acurácia só vai ser comprovada quando ele deixar descendentes. E se eu uso o sêmen refrigerado de um tourinho com avaliação genômica, significa que quando ele se provar, eu como selecionadora tenho já na minha fazenda descendentes desse indivíduo. Então, eu estou um passo à frente. Estamos na época ideal para a produção de leite, pasto fresquinho, do jeito que o gado gosta, mas o pecuarista tem que ter atenção redobrada, porque o calor e a umidade são ideais para a mastite. Quem tem rebanho leiteiro tem cuidado redobrado por conta de uma doença muito comum para o período,
a mastite. E a preocupação do produtor de leite não está somente voltada à saúde reprodutiva dos animais, não. Com um tempo chuvoso, aumenta a quantidade de barro na fazenda, o que facilita a infecção por mastite ambiental, que é causada por diversas bactérias. Basicamente, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária. A mastite ela pode ser dividida em dois grupos principais, que é a mastite ambiental e a mastite contagiosa. Nessa época de chuvas, normalmente, o maior problema que a gente tem é com a mastite ambiental, que ela é causada por bactérias que se encontram no ambiente. E como a gente tem essa questão do barro muito acentuada para aquelas fazendas que ainda não têm estrutura de confinamento, a gente acaba que tem um aumento nesses quadros de mastite ambiental nesse período. A Melissa é a veterinária que acompanha os mais de 100 animais aqui na fazenda. Uma rotina que vai desde o manejo reprodutivo, sanitário, nutricional e gestão financeira. A doença traz prejuízo e pode comprometer a fase reprodutiva em até 50% por animal. Em alguns casos mais graves, a vaca não produz nenhum leite. Se não for combatida a tempo, a doença progride e pode causar a morte dos animais. A gente tem basicamente três possibilidades de mastite, tem três formas dessa mastite ela se manifestar. A primeira que é a leve, que a gente tem alteração só no leite do animal. A gente pode ter alteração moderada na vaca, em que a gente tem alteração no leite e no úbere. Esse úbere ele vai se apresentar inchado. E a gente tem o quadro mais grave, que é a mastite de terceiro grau, que a gente fala que essa mastite ela tem acometimento sistêmico. Então, aí, dessa forma, não só o leite, não só o úbere da vaca vai ser acometido, mas também a vaca como um todo. E aí, nessa situação, a gente tem que correr para tentar salvar a vaca, porque nessa mastite grau 3, a vaca corre até risco de vida por conta da gravidade do quadro. A CCS, se ela der alta no leite, você perde em valor do leite, que é agregado na qualidade, e ela vem muito ligada, falamos da mamite do gado, né, do gado leiteiro. E o tratamento dele é feito com antibiótico, e antibiótico, se for pego no leite, você tem que descartar o leite. Então é o que hoje o que está pesando mesmo para o produtor é correr atrás disso, de tentar a sanidade melhor do rebanho. A mastite pode ser tratada com antibióticos, mas antes o material contaminado é coletado e levado para um laboratório. A gente tem a questão dos antibióticos, do descarte de antibiótico, e a gente tem também a segregação dessa vaca para que nos casos de mastite contagiosa, essa bactéria não passe para outras vacas. Hoje em dia a gente tem uma demanda muito forte por redução no uso de antibiótico. Então, por exemplo, aqui na fazenda, todas as vacas que apresentam mastite, esse leite ele é colhido, ele passa por um processo de cultura, a bactéria que causou a mastite ela é identificada e o tratamento é direcionado. E além disso, mais ou menos algo em torno de 40% a 50% dos animais conseguem reverter o quadro de mastite sozinhos. Então a gente também gera uma economia de antibiótico quando a gente consegue fazer esse diagnóstico dentro da fazenda ou até mesmo fora. Existem laboratórios que fazem esse tipo de serviço, que é a cultura do leite. A gente consegue um resultado muito mais satisfatório, tanto nessa questão de economia de antibiótico, resultado para o produtor e redução no descarte do leite. A mastite bovina é causada por bactérias, fungos, algas ou alimentação. A inflamação da glândula mamária do bovino pode ser evitada graças aos medicamentos. Hoje, já existe vacina que pode ser aliada contra a doença. Tentar minimizar esse contato das vacas com o barro sempre que possível. Trabalhar com produtos de pré e pós-jipping de muita qualidade, porque esses produtos vão assegurar tanto uma sepsia como uma proteção pós-ordenha maior para esse animal. E trabalhar muito a questão do manejo dentro da ordenha com os funcionários, porque como as vacas tendem a chegar um pouco mais sujas dentro da ordenha, essa limpeza ela precisa ser feita de forma correta para não agravar essa questão da contaminação por bactérias ambientais. A tecnologia impacta diretamente no campo e o programa Colhe Mais foca justamente na citricultura. Todos os dias, milhares de laranjas são colhidas nesse pomar na cidade de Casa Branca, interior de São Paulo. O trabalho tem sido intenso nessa safra.
Essa safra a gente trabalhou em torno de 6.300 pessoas e basicamente toda a laranja que a gente colhe, essa laranja é transportada para as nossas fábricas, situadas em Matão, Araras e Catanduva, e basicamente processadas, armazenadas, e depois a gente encaminha toda essa fruta, esse suco na realidade, para o Porto de Santos. Segundo o levantamento feito pela Fundecitrus, a reestimativa no cinturão cítrico de São Paulo e no Triângulo Mineiro aponta uma produção de 215 milhões de caixas de quase 41 quilos na safra de laranja de 2024-2025. Uma diminuição de 16,6 milhões de caixas, 7% a menos do que o estimado em maio. A estiagem e as altas temperaturas impactaram diretamente a produção. Um outro fator que também tem contribuído com a baixa produção, qualidade e estética ruim da fruta e até o aumento no preço é o greening. A doença cresceu de 38,6% em 2023 para 44,35% este ano. É o 7º ano seguido de crescimento da pior doença da citricultura mundial. Para aumentar a produtividade e eficiência, novas ferramentas estão sendo implantadas. Isso traz rendimento para o setor. Então, qualquer ganho em eficiência é muito importante para o setor, principalmente numa área onde a cada ano que passa se tem mais dificuldade de contratação de mão de obra específica para esse tipo de trabalho. Então, trazer tecnologia e inteligência para o processo, no final das contas, é benéfico para o produtor e para a cadeia. A ferramenta usa tecnologias avançadas para otimizar o processo de colheita das frutas cítricas, como monitoramento e análise de dados. Essa especialista em processos do projeto explica a metodologia implantada. Um dos primeiros tópicos que nós trabalhamos foi com o líder de colheita, entendendo quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa função dentro do campo e trabalhando em metodologias para desenvolver esse líder de colheita. Com essas metodologias aplicadas com esses líderes, nós desenvolvemos essas pessoas para elas entenderem a função de liderança e implementamos uma ferramenta estratégica que é o banner de gestão à vista, onde eles utilizam diariamente para ter conversas com os colhedores, passar informações, números, indicadores e assim trazer mais clareza para o processo de colheita no campo. A Cimária é líder de colheita e já está atuando com a metodologia junto com a equipe. A colaboração entre os diferentes atores do setor tem contribuído para o sucesso do projeto, que ajuda os produtores a tomar decisões mais assertivas desde a colheita até a gestão pós-colheita. Até o momento, o processo de metodologia, de treinamento, de liderança trouxe um ganho de 7% no rendimento diário da colheita. Foram mais de 40 mil dados analisados, com várias equipes treinadas, e nós temos esse resultado concreto já no campo. O setor cítrico brasileiro é um dos mais relevantes da economia nacional. As novas tecnologias contribuem para um otimismo para a próxima safra. A expectativa é que a gente continue com o projeto, né? A gente apoia essa inovação junto com o Fundecitrus, as grandes empresas, é o Colhe Mais, né? E a expectativa agora é implantar, aculturar essas pessoas, esses colhedores, para que eles desempenhem um bom papel. O preço do limão Tahiti está caindo e o motivo é a qualidade da fruta. Desde setembro, os preços do limão Tahiti estão em patamares altos por causa da baixa disponibilidade. Essa semana, porém, os valores tiveram uma baixa de 7%. A caixa da Lima Tahiti, de 27,2 kg, está sendo comercializada a R$ 88,89. Pesquisadores do CPEA explicam que isso se deve à qualidade inferior da fruta, já que o limão está miúdo. Agora, depois das chuvas, espera-se que haja aumento no volume colhido em São Paulo a partir do próximo mês. Isso deve pressionar os valores até o final do pico da safra em meados de março. O valor do etanol subiu mais uma vez. Confira. Os preços do etanol hidratado tiveram uma pequena alta nos últimos dias, de 0,97%. O indicador CPEA-Exalc fechou em R$ 2,6278 litro, líquido de ICMS e PIS/COFINS. Esse é o 6º avanço semanal consecutivo. Segundo pesquisadores do CPEA, as vendas do etanol hidratado pelas usinas de São Paulo se estabilizaram na semana passada. Na semana anterior, porém, a quantidade do biocombustível comercializado por usinas paulistas havia dobrado. Os demandantes ativos estavam em busca de repor o volume, já que muitas distribuidoras estavam abastecidas para atender a demanda esperada para os feriados. O Brasil deve colher 167 milhões de toneladas de soja em 2025.
A projeção é da Biov. A produção de soja no Brasil deve continuar crescendo na próxima safra. Dados divulgados essa semana pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, projetam um aumento de 9,4%, com previsão de 167 milhões e 700 mil toneladas colhidas do grão, número maior que o projetado pela Conab, de 166 milhões e 140 mil toneladas. Segundo a ABIOV, serão produzidas 11 milhões e 400 mil toneladas de óleo de soja, um incremento de 3,6%. A demanda no mercado interno também deve aumentar e chegar a 10,5 milhões de toneladas, alta de 6,1%. As exportações do grão podem atingir 104,1 milhões de toneladas, com receitas estimadas em 50 bilhões e 800 milhões de dólares. Mas o Brasil também importa itens do complexo soja. Para atender a demanda, a previsão é importar 500 mil toneladas da oleaginosa e 150 mil toneladas de óleo. Depois do fim do G20, o presidente Lula recebeu o presidente da China, Xi Jinping, e foram anunciados novos acordos comerciais para o agronegócio. O agronegócio continua a garantir a segurança alimentar chinesa. O Brasil é, desde 2017, o maior fornecedor de alimentos para a China. Nesse contexto, a BRF deverá investir cerca de 80 milhões na aquisição de uma moderna fábrica para processamento de carnes na província de Henan, na China. A Aliança Global contra a Fome, lançada oficialmente há 2 dias, é uma das iniciativas mais importantes da presidência brasileira do G20. A China foi parceiro de primeira hora nessa empreitada para devolver a dignidade aos 733 milhões de pessoas que passam fome no mundo em pleno século XXI. Sem paz, o planeta tampouco estará em condições de construir soluções para a crise climática. O interesse chinês pelo Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil para remunerar a preservação desses biomas, confirma que há alternativas eficazes para financiar o desenvolvimento sustentável. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. Pecuária e agricultura ficaram de fora. O Brasil se juntou a outros 75 países que já têm mecanismos que impõem limites a poluidores, com a aprovação da Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta o mercado de crédito de carbono no país, estabelecendo um limite para emissões de gases de efeito estufa no setor produtivo. O texto agora segue para a sanção presidencial. O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa vai estabelecer limites de emissões para empresas, que precisarão adotar medidas de compensação. Para o Brasil, a adoção do sistema deve trazer efeitos positivos no PIB e na geração de empregos, além de uma necessidade de investimentos privados em descarbonização 100 bilhões de reais menor em relação a regulações alternativas. O texto aprovado cria um sistema de bonificação para as empresas ou estados que reduzirem o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Quem comprovadamente deixar de emitir ganhará créditos de carbono que poderão ser comercializados e comprados por empresas que emitirem acima do estabelecido. O grande objetivo, segundo ambientalistas, é que grandes poluidores reduzam suas emissões para que não precisem investir recursos na compra de créditos de carbono que compensem as emissões. Pela dificuldade em fazer medições precisas, atividades primárias como agricultura e pecuária não foram incluídas na regulamentação. O agronegócio pode gerar créditos de carbono, porém, por meio da manutenção de áreas de preservação permanente, as APPs, de reservas legais e de áreas de uso restrito. Os cafés Robusta e Arábica vêm batendo recordes de preços.
A alta nos preços dos cafés Robusta e Arábica seguem firmes no Brasil. O indicador CPEA-Exalc do Robusta tipo 6, a retirar no Espírito Santo, vem renovando o recorde real da série histórica do CPEA, iniciado em 2001. E na parcial deste ano, registra valorização de mais de 100%. A alta está atrelada à oferta limitada da variedade no Vietnã e no Brasil, além dos maiores preços do Arábica. O indicador CPEA para o Arábica tipo 6, posto na capital paulista, vem operando acima dos R$ 1.800 a saca de 60 quilos, o maior patamar desde fevereiro de 1998. No acumulado deste ano, o aumento é de quase 80%. Para os pesquisadores, a elevação no preço do Arábica se deve à oferta restrita da variedade e ao alto percentual de café já negociado pelos produtores. Além disso, as condições ruins das plantas para a temporada 2025-26 podem resultar em oferta abaixo do esperado no ano que vem. Os preços do arroz caíram e atingiram o menor patamar em 6 meses. O levantamento feito pelo CPEA demonstra que os preços do arroz em casca na última semana tiveram a maior queda desde meados de junho e voltaram a operar nos patamares de maio deste ano. A equipe de pesquisadores observou uma saída dos compradores e uma oferta de valores menores que os praticados nas semanas anteriores. Outros fatores também influenciaram as baixas nas cotações. O bom ritmo de cultivo da nova safra e a divulgação do governo de oferta de leilões de opções de venda envolvendo produtos da nova temporada, a valores abaixo dos registrados atualmente. O Conselho Monetário Nacional autorizou a contratação de créditos para investimento do setor de bovinocultura por cooperativas da agricultura familiar. A medida é para estimular a busca de soluções para a cadeia produtiva da bovinocultura, principalmente a pecuária leiteira. Com a nova regra, cooperativas e cooperados da agricultura familiar vão poder acessar linhas de crédito de investimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para financiamento de equipamentos para a produção de leite, inseminação e melhoramento genético, transferência de embriões, produção e conservação de forragem, silagem e feno destinados à alimentação animal e tratores. O CMN também autorizou a contratação de novos créditos de custeio e investimento para assentados da reforma agrária, por meio da linha de crédito do Pronaf, com condições especiais para beneficiários que já tenham atingido o limite anteriormente previsto. Assentados da reforma agrária que contratarem o crédito de custeio ou investimento vão ter bônus de adimplência de 25% sobre cada parcela paga até a data do vencimento. As novas operações poderão ser contratadas até 30 de junho de 2027. O preço da cenoura subiu mais de 160% e o motivo está na chuva no campo. A oferta de cenoura na região de São Gotardo, em Minas Gerais, está mais controlada. Isso é reflexo dos altos volumes de chuvas que caem desde o final de outubro. De acordo com pesquisadores do CPEA, as precipitações dificultam o manejo e a colheita na roça. Por causa da umidade, a incidência de doenças também aumenta. Assim, na última semana, o levantamento da equipe Hortifruti CPEA mostra que a caixa da cenoura suja de 29 quilos foi cotada à média de R$ 15, um avanço de 167,9% em comparação ao período anterior. Você vai conhecer agora as vantagens do capiaçu, também conhecido como capim-elefante. É uma opção mais barata para alimentar o gado. O Orivaldo começou a produzir o BRS Capiaçu há 3 anos. Ele usou uma área de quase 2 hectares para plantar 145 mudas do capim na propriedade. Foi em meio de julho, né? Um meio de junho ou julho parece, na época da seca. Eu falei, meu Deus do céu, eu até falei com a minha esposa, falei, o que nós vamos fazer com essas mudas uma época dessa? Aí, mas Deus é bom, me deu uma visão. Eu tenho uma mangueira que vem de uma água de poço artesiano do meu cunhado ali. Aí eu pensei, né? Deus me deu aquela visão, eu plantei. O BRS Capiaçu é um capim-elefante desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite e é um produto conhecido por ser uma alternativa barata e produtiva para a alimentação de animais, como o gado, que o Orivaldo tem aqui na fazenda.
Por ser mais digestivo do que a cana-de-açúcar, o capiaçu se torna uma fonte de alimento interessante para as vacas leiteiras. Também é uma opção mais barata de sustento dos animais, com custo até 3 vezes menor do que a silagem de milho. É uma forragem de alta qualidade que atende às necessidades nutricionais do gado. É resistente a períodos de seca, o que o torna uma alternativa para cultivo em regiões com alto risco de veranicos e é resistente a pragas e doenças, o que reduz os custos de produção e promove práticas agrícolas mais sustentáveis. O custo em relação ao milho, né? O custo dele, eu falo que é quase custo zero. Se você usar a matéria orgânica, que eu quero dizer assim, o esterco orgânico, você vai gastar pouco insumo de adubo. Uma vaca leiteira come por dia uma média de 15 quilos de capim. Em um único hectare de plantação de capiaçu, é possível colher 80 toneladas do capim, o suficiente para alimentar 60 vacas por 3 meses, que é quando será feita a próxima colheita. Hoje, com pouco gado, o capim do Orivaldo está sobrando. Isso aqui você plantou, você zelou, 6, 7 anos de corta, né, de poda, para você tratar do rebanho. Seja o leiteiro, ou seja o gado de corte. Ele é muito apetitoso, o gado come, que não sobra no coxo não. Ao plantar, basta fazer uma adubação. Depois é só esperar o capim crescer até o ponto de corte. E só vai precisar adubar novamente após a colheita ser finalizada. O tempo dele vai depender do solo. Aqui para nós, aqui faz assim de uns 70 dias após o plantio, que ele já dá a poda. Tanto ele para ser tratar na natura, né, no dia a dia, como para fazer silagem. Agricultores encontraram uma forma criativa de proteger as colheitas no Quênia. Olha só. O que fazer para proteger as plantações de animais enormes como os elefantes? Para essa agricultora, a relação com os animais passou a ser mais tranquila desde que um sistema inovador com abelhas foi implementado. Odiávamos muito os elefantes, até termos as cercas de colmeias que nos fizeram aprender a conviver com eles. Agora estamos com boas colheitas na parte fechada da fazenda, cercada pelos insetos. Quando um elefante se aproxima e sente a presença das abelhas, eles se afastam e seguem uma rota alternativa. De acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia, o plano de proteção foi um sucesso na região do Parque Nacional de Tsavo. O resultado gerou aumento de cerca de 6 mil animais da espécie na década de 90 para 15 mil em 2021. No entanto, a população humana também cresceu e invadiu pastos e rotas de migração de rebanhos. Os confrontos por causa dessa mudança se tornaram a principal causa de mortalidade de elefantes. A instituição de caridade Save the Elephants apresentou uma solução para essa questão. Yeah, I mean, African honeybees are scary things, right? There's a reason that a 6-7 ton bull elephant. As abelhas africanas são assustadoras. Há uma razão para um elefante macho de 6 ou 7 toneladas fugir apenas com o som delas. Eu acho que as pessoas ficam surpresas como isso funciona. E também é uma ótima solução baseada na natureza. Não é nada mecânico, não há eletricidade, são literalmente colmeias. Elas apenas confundem a interação entre os dois animais. E as pessoas também apreciam a solução natural. Yeah, that nature-based solution angle of it as well. Os lotes dos 49 agricultores apoiados pelo projeto são cercados por 15 colmeias conectadas. Cada uma delas é suspensa em um fio lubrificado a alguns metros acima do solo, protegidas de texugos e insetos. Quando há culturas dentro da fazenda, cercada com colmeias, quando os elefantes se aproximam da fazenda e atacam, eles normalmente empurram o arame e as abelhas vão tremer, vão sair e atacar o elefante nas orelhas e na tromba. Assim que eles ouvem e sentem o cheiro, fogem. Os organizadores afirmam que o método é mais barato do que as cercas elétricas. Para fazer a segurança das colheitas, os menores levam vantagem contra os grandões.
Os preços da carne de boi seguem subindo, enquanto os preços da carne de frango seguem mais baratos do que a de porco. As escalas de abate dos principais estados produtores de bovinos este mês seguem menores do que em outubro, de acordo com pesquisadores do CPEA. Enquanto isso, a demanda de importadores segue firme. Assim, o movimento de alta na pecuária continua intenso. Os frigoríficos estão concedendo novos reajustes positivos aos animais para abate. E entre os pecuaristas, é preciso negociar as reposições. Na ponta final da cadeia, para os consumidores, os valores da carne bovina estão nos maiores patamares dos últimos 3 anos e meio. Com a valorização da proteína suína, a competitividade da carne de frango frente à de porco está no maior patamar dos últimos 4 anos, de acordo com o levantamento do CPEA. Na parcial de novembro, o frango inteiro é negociado, em média, R$ 6,68 o quilo, mais barato que a carcaça especial suína. Essa diferença é 14,4% acima da de outubro. E a alta no preço da carne impacta diretamente o bolso do consumidor e os comércios. Um item primordial nas mesas de muitos brasileiros tem ficado com um preço bem salgado nos últimos dias. A carne está mais cara. Marcos é proprietário de uma churrascaria e tem sentido no bolso. O alcatra eu comprava R$ 24,98. Hoje sai a R$ 38,55. Então eu tive um aumento de R$ 13,50 por quilo. Comer carne tem sido mais difícil devido aos valores atuais. Para o consumidor do dia a dia, o aumento é sentido imediatamente. Cláudia é dona de casa e valoriza demais cada peça de carne. Mas ela não se engana, a reclamação é grande. Tá bem difícil mesmo, não é? Não é para qualquer um, não. A carne hoje está, assim, um absurdo. Evitar o desperdício e buscar outras alternativas são medidas fundamentais para não afetar as refeições diárias. O frango, graças a Deus, ainda tem mantido assim, um preço mais acessível, né? Para que as pessoas possam ter uma carne em casa. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o preço das carnes subiu 5,8% em outubro, em relação ao mês de setembro. E foi o maior impacto da inflação de alimentos no mês passado, que subiu 1%. O que está acontecendo é que houve uma mortalidade, ou seja, a entrega ao frigorífico de muitas matrizes, né, reduzindo a renovação do contingente necessário para a produção de carne. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós tivemos uma seca, né, e a seca reduz a qualidade do rebanho. O terceiro ponto, e não menos importante, é que nós exportamos essa carne, portanto ela é cotada em dólar. E o dólar recentemente simplesmente disparou. Se planejar quando alguns itens da alimentação têm o preço alto, evita gastos que podem desorganizar o orçamento familiar. Hoje as pessoas, ao irem ao supermercado, vendo essa alta dos preços, elas não deixam de comprar a carne, elas compram menos, mas elas não deixam de comprar. Ou seja, elas compensam o aumento de preço por redução de quantidade. O momento é de ter cautela com os preços da carne e esperar a situação melhorar, ou seja, que os valores caiam. Eu acredito muito que até o final do mês agora baixe através dessas chuvas que está vindo aí, se Deus quiser. Assim esperamos, né? Porque, sinceramente, faz falta a carne para todo mundo. Portanto, é fundamental que essa questão se resolva, que haja uma oferta crescente a médio prazo para estabilizar esse preço e para não reduzir tanto o poder de compra dos salários e das rendas salariais diversas. E além da carne do boi, um outro produto muito valioso pode custar até 3 vezes mais que o ouro. É a pedra que se forma na vesícula do animal. Não parece, mas essas pedrinhas podem valer muito dinheiro. A pedra de fel é formada dentro da vesícula dos bovinos e tem muito bandido de olho nelas.
As pedras têm diferentes tamanhos, diferentes formatos. Normalmente elas têm característica amarelada, passando por tons de alaranjado e até marrom mais escuro. E são muito valiosas no mercado, né? As pedras ou cálculos biliares dos bovinos têm uma substância que é muito interessante, muito usada pela indústria farmacêutica para produzir medicamentos com fins terapêuticos e neurológicos para os seres humanos. Normalmente as pedras de fel, né, vulgarmente chamadas dessa forma, elas são muito valiosas, principalmente no mercado asiático, né? Elas são destinadas para produção para a indústria farmacêutica mesmo, basicamente. Vai desde tratamento de problemas pulmonares, até disfunções hepáticas em humanos mesmo, né? Então tem uma vasta gama de utilização aí. A pedra é formada por causa de um desequilíbrio no funcionamento do fígado, tanto do animal quanto dos seres humanos. Em agosto desse ano, o funcionário de um frigorífico em Mineiros foi preso por furtar uma pedra avaliada em R$130 mil. O local mais comum onde é encontrado são nos frigoríficos mesmo, né? Então o animal é abatido e aí a pessoa responsável por aquele setor faz a filtragem do fel, né? Ou seja, o líquido que tem dentro da vesícula biliar é filtrado, então o resíduo que tem dentro da vesícula ele fica retido no filtro e os frigoríficos, né, as pessoas vão acumulando aquele material ali até formar uma quantidade interessante para poder vender para as empresas que direcionam esse material para a produção de medicamentos e assim vai. No Brasil, existem empresas sérias que trabalham somente com o comércio desse produto, principalmente para a Ásia e Oriente Médio. Para se ter uma ideia do porquê essas pedras são tão caras, para conseguir 1 quilo, cerca de 200 mil cabeças de gado precisam ser abatidas. Elas são encontradas com mais frequência em animais com mais idade. Normalmente é determinado por uma disfunção hepática, né? E isso aí pode ser inclusive de origem alimentar. Normalmente animais mais velhos um pouco, né, de uma idade mais avançada, que apresentam essa característica de formação da pedra na vesícula. A fala do CEO do Carrefour da França sobre a carne do Mercosul teve uma grande repercussão no Brasil e reação da pecuária brasileira. Houve retratação e agora você confere uma análise do pesquisador da FGV Agro, Leonardo Munhoz. A exportação de carne para o Carrefour francês é quase nada, entendeu? A exportação de carne para a europeia, sim, 4, 5%, para a China, 52%. Então, assim, isso no questão numérico não significa nada. Haveria uma preocupação aqui com relação à credibilidade e reputação, que isso é importante. Mas como a gente viu que essa afirmação do Carrefour, que também é da Danone, né, não foram fundamentadas, não tem embasamento que justifique isso, você vê que são afirmações vazias. E tanto que a Danone desmentiu, o Carrefour agora teve retratação. Então, acho que do ponto de vista de credibilidade, o Brasil conseguiu aqui comprovar de que isso não procede, então não foi tão nocivo para a gente. Mas eu acho que, dada o calor da discussão e a pressão do agricultor francês em ter um ambiente mais protetivo para ele, eu acho que não vai ser a última tentativa desse tipo de discurso que nós vamos observar. Então aqui o Brasil tem que explicar a sua lei, focar na implementação do Código Florestal e aqui também combater o desmatamento ilegal. Quando você faz uma afirmação dessa, tem que definir quais normas não são cumpridas. E aqui, quando a gente para analisar o ordenamento aqui, tanto ambiental e as medidas sanitárias que o Brasil adota perante a União Europeia, isso não se confirma com o que ele falou. Tá? De questão sanitária, são acordos bilaterais aqui entre o Brasil e a União Europeia, e isso está sem problema nenhum, nenhuma autoridade europeia sanitária reclamou dessas medidas. Tá? E do ponto de vista ambiental, a gente compara as normas ambientais de produção agropecuária, tanto brasileiras como europeias. O produtor brasileiro ele preserva muito mais que o europeu. Ele tem uma obrigação aqui inerente ao modo rural de preservar matas aqui, tanto em matas ciliares, né, como APP, como reserva legal. E, por outro lado, o produtor europeu, aqui especialmente o francês, ele não tem limitação de propriedade nenhuma no imóvel dele. Ele pode abrir o imóvel dele o que ele quiser e produzir sem critério ambiental nenhum. Não se compara ao brasileiro. Então, essa afirmação do CEO não para em pé. Não pode o produtor brasileiro, o agro brasileiro, sofrer uma lesão de credibilidade por desinformação por parte de uma alegação de um CEO que não tem fundamento. Isso a gente não pode aceitar. O produtor francês, por outro lado, ele sempre foi muito questionador, porque ele sempre gozou, digamos assim, de um ambiente protetivo, com muito subsídio. Então, assim, ele está preocupado, caso o acordo seja firmado, dele sofrer de maior concorrência, isso é normal.
tá? Faz parte das relações comerciais. O que não pode é o seguinte, é a gente ser lesado por uma desinformação que não existe. De todos os mercados, aqui você tem o bloco europeu, o mais assim restritivo, digamos assim, do ponto de vista de comércio. Aqui, tanto por parte de protecionismo, porque tem esse lobby forte de agro deles, de proteção, como também a União Europeia é o bloco que mais está puxando hoje no mundo a agenda global de sustentabilidade no comércio. Você vê isso na lei de desmate, taxa de carbono de fronteira, e são medidas que estão sendo replicadas aqui em Reino Unido, Estados Unidos. A China também está entrando nessa agenda, mas não pela parte de punição como a União Europeia. A China está pensando muito mais em pagar um premium por uma carne sustentável, mas sim, essa pauta de meio ambiente no comércio entrou para a agenda. Então aqui realmente não tem como a gente fugir desse assunto ou ir contra a lei de desmate, porque nós temos que usar o que nós temos do código, porque aí se a gente usar essa lei, aí você compara com outros concorrentes, já a gente pode sair na frente. Estados Unidos não tem esse nível de complexidade que a gente tem, a Austrália não tem, Nova Zelândia não tem, então a gente saber usar esses instrumentos que nós temos e saber jogar esse jogo. As mulheres têm conquistado cada vez mais o mercado de trabalho no campo. Um exemplo vem do interior paulista. Uma usina tem preparado mão de obra feminina para desempenhar funções historicamente realizadas pelos homens. Estilosas, bem arrumadas e sem abrir mão de um bom batom. Essas mulheres estão preparadas para mais um dia de curso, mas no campo. Todas elas participam de uma capacitação para se tornarem operadoras tratoristas. Um ambiente totalmente diferente para a Juliana, que por 9 anos trabalhou no turismo. A gente tem que abrir a mente para aquilo que está disponível para a gente no mercado, né? Então, teve a primeira oportunidade de curso, não consegui fazer, mas agora na segunda consegui ser chamada e estou aqui para ser uma tratorista especializada. A expectativa de uma nova profissão traz outros objetivos para ela, que agora sonha com uma vaga no setor agrícola. O curso é excelente, né? Tem alguns dias de teórico e alguns dias de prática que dá para você pegar um pouco de tudo e colocar isso em prática literalmente quando você estiver lá dentro da roça, né? Quando você tiver que fazer o trabalho. A presença feminina no campo tem crescido de forma significativa. Segundo o IBGE, as mulheres já representam cerca de 19% da força de trabalho rural no Brasil e atuando em diversas áreas, como o manuseio de máquinas agrícolas, incluindo os tratores. No curso de tratorias, as mulheres aprendem a dirigir 2 tipos de tratores, o de transbordo e o aplicador, usados para o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar. Na última safra, a usina teve avanço de 21% na força de trabalho feminina. As participantes poderão desenvolver habilidades voltadas ali para realmente condução de equipamentos, né? Elas vão ter ali um conhecimento técnico, né? Um teórico e um conhecimento também prático e vão se desenvolver ali com relação a noções ali de mecânica, hidráulica, elétrica. A Ellen já trabalhava na usina, mas em um departamento totalmente diferente, na cozinha. Ela, que cresceu no campo, não pensou 2 vezes quando surgiu a oportunidade de mudar de setor. Há 12 anos trabalhando na profissão e surgiu a oportunidade e eu abracei. Já era sonho de criança, trabalhar no campo, trabalhar com trator, e eu abracei a oportunidade. Cresci dentro de fazenda, em campo, mas nunca com um maquinário tão grande. É bem diferente, mas nada que com força de vontade a gente não aprende. O companheiro de trabalho ganhou até nome, Smurf. Tudo para deixar o ambiente mais acolhedor e com a cara dela. Meu Smurf. Então ali é meu escritório, que eu costumo dizer. É minha segunda casa. Então eu coloco tudo, minhas coisinhas ali, deixo ele a minha cara. Muitas frentes de trabalho no campo ainda são executadas totalmente por homens. Mas esse cenário vem mudando. A procura pelos cursos de qualificação deixa claro esta transformação. E com toda a feminilidade, elas mostram que não existem lugares onde elas não possam estar. Ao fim do curso, as participantes passam por uma avaliação com um time de RH, com um time aí que vai fazer também uma avaliação mais técnica. Elas podem concorrer aí às oportunidades que estão abertas no momento. E também ficam aí mapeadas para outras oportunidades que possam surgir. Sirva de exemplo, né? Porque hoje o agro ele é muito voltado para os homens. Só que a usina vem trazendo, vem modificando isso, revertendo isso. Vamos trazer as mulheres para cá porque elas também conseguem e vão fazer muito bem feito.
O governo de Rondônia promove o manejo sustentável de pirarucu, bom para as comunidades tradicionais e também para o meio ambiente. Desde 2022, o governo de Rondônia, por meio da SEDAM, vem implementando um projeto pioneiro de manejo sustentável do pirarucu em unidades de conservação do estado. A iniciativa é para sanar problemas ambientais causados pela proliferação da espécie fora de sua área natural, enquanto gera renda para comunidades quilombolas e extrativistas da região. Com o apoio de biólogos e especialistas, o projeto busca não apenas controlar a espécie, mas também promover o equilíbrio ecológico e valorizar o papel das comunidades tradicionais na preservação ambiental. Nós estamos falando de uma espécie que até pouco tempo não ocorria nessas áreas onde estão sendo estudados, tá? E a partir do momento que essa espécie surgiu e se instalou nesses ambientes, nós temos um aumento muito grande de relatos e pedidos das comunidades de uma ação. A proliferação do pirarucu fora de sua área natural tem ameaçado a biodiversidade local, com impactos preocupantes. Em seus estômagos são encontrados filhotes de jacaré, pato do mato e tracajá. Segundo o biólogo da SEDAM, Leonardo Silva Pereira, a presença dessa espécie invasora reduz a captura de peixes nativos, como tambaqui e tucunaré, essenciais para a subsistência das comunidades. Foi constatado que, principalmente as unidades aí, de conservação da divisa Brasil-Bolívia, provavelmente pelo histórico de chegada desses animais, onde a gente tem aí os primeiros relatos de chegada dele ali na região de Guajará-Mirim, oriundos aí da Bolívia. Então, por esse histórico, né, de chegada, os locais que têm mais sofrido, que a população está maior, né, a percepção dos pescadores tem sido assim muito grande sobre a colonização desses animais, são ali as comunidades ali da divisa. Então pega ali a Resex Rio Caltário, pega a Resex Pedras Negras, Ilha das Flores, Parque Corumbiária, então são os locais que eu acredito que estejam sofrendo mais. O trabalho de manejo sustentável do pirarucu em Rondônia tem ganhado reconhecimento em eventos nacionais e internacionais, sendo recentemente destacado por uma importante revista especializada em meio ambiente. Nós entramos com os nossos servidores que começaram a trabalhar e depois em 23, com a entrada do programa CAFIX, que nós trouxemos pesquisadores, mestres e doutores para a SEDAM, aumentou essa pesquisa e nós tivemos dados muito melhores de levantamento da quantidade, do estrago que ele fazia na biodiversidade local e implementamos melhor a venda dele, pois uma grande preocupação nossa não era só tirar esse peixe do rio onde ele é invasor. A nossa grande preocupação também era gerar renda àquela população. Ao longo dos 3 anos de execução, o projeto já extraiu e comercializou 637 pirarucus, totalizando 35.098 quilos retirados do Rio Caltário, sendo 24.600 quilos apenas em 2024. A pesca já gerou R$ 302.916,54 ao longo de 3 anos, dos quais R$ 220.243,50 foram contabilizados somente em 2024, gerando renda aos comunitários. É uma forma que a gente vê de melhorar a biodiversidade e gerar renda à comunidade. Um dos melhores queijos da América Latina é produzido num pequeno município em Santa Catarina. Uma tradição que veio com a colonização alemã. No interior de Santa Catarina, a cidade conhecida por ser a mais alemã do Brasil, começa a fazer fama pela qualidade do queijo. Assim como a cultura alemã, o queijo também já foi uma tradição em Pomerode, explica seu Wendelin, 88 anos de experiência. Quantas queijarias tinham aqui? 7. 7 queijarias? Sim. Tinha muito queijo, era uma tradição. Sim. Cada um tinha muito vaca. Nós tínhamos 7, 8 vacas também, vizinho. Mas hoje ninguém, uma vaca. Na
família dele, que chegou da Alemanha em 1868, a receita do queijinho branco caseiro é mantida até hoje. Queijinho branco, né? Dá para preparar ele com nata e dá para fazer o queijinho velho, né? Que é o Kochkäse, queijinho frito. Essa receita você aprendeu com quem? Com a minha mãe já. E a sua mãe aprendeu? Com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe. Mas não é essa a receita que está fazendo sucesso fora dos limites da cidade. Os queijos premiados saem da única queijaria que sobrou em Pomerode. A fábrica foi comprada por 2 irmãos empreendedores de Blumenau. A gente gosta de se envolver a fundo, de entender a fundo tudo que a gente faz, né? O processo, quais são as possibilidades, até onde dá para chegar. Então a gente primeiro foi estudar queijo. A gente foi pesquisar, estudar, fomos fazer cursos de queijos, de fabricação de queijos artesanais, para a gente poder entender que produtos que a gente poderia oferecer no mercado. E a gente concluiu que gostava mesmo de estar dentro da indústria, de criar produto, de criar marca, de produzir, fazer produto especial, né? A fábrica foi comprada em 2013. 6 anos depois, os irmãos, que não tinham nenhuma tradição no ramo, começaram a preencher a parede da queijaria de prêmios nacionais e internacionais. Rapaz, agora tá faltando espaço aqui, né? Pois é. Porque tem mais quantas para entrar aí? Tem mais 6 medalhas, que são as últimas do Mundial da Europa. Na edição do World Cheese Awards, principal prêmio do queijo, realizado na Noruega no fim do ano passado, a marca recebeu 6 medalhas. Quase todas as receitas autorais ganharam o nome de algum lugar significativo da cidade. A mais premiada delas chama-se Morro Azul, uma homenagem ao ponto mais alto da região onde o queijo foi criado. No concurso, o Morro Azul ganhou uma medalha Super Ouro. Foi considerado o melhor queijo da América Latina. E o segredo está nesse tubinho. Aí estão todos os micro-organismos que a gente usa para fazer o queijo. A gente diz que quem faz o queijo não é o queijeiro. São as bactérias, as leveduras e os mofos que a gente adiciona ao leite. E aqui tem bactéria, tem mofo, tudo isso está aqui. Tudo misturado aí. É um queijo de mofo branco, como o tradicional camembert, só que mais cremoso. Uma cinta de carvalho garante a estrutura da massa e acrescenta um pouco de aroma, sabor e charme, é claro. Quando a gente fala em carvalho no vinho, por exemplo, muitas vezes traz coco, traz baunilha, notas desse tipo, mas no queijo a gente não percebe esse tipo de nota. A gente percebe mesmo um toque amadeirado, bem sutil. Aqui a gente vê todo o processo de maturação. Essa peça, por exemplo, ela foi formatada hoje, os fungos ainda nem se desenvolveram. Essa outra aqui tem 8 dias, o mofo já está aparente, e essa última, 20 dias na câmara fria, pronta para consumo. As peças são pequenas, têm 125 gramas e chegam ao consumidor por cerca de R$30. Existe até o jeito certo de comer. A gente vai tirar a tampa do queijo, passar a faca assim, tirar essa parte e a gente vai comer só a massa interna. Nesse caso, essa parte que é mofada não se come. Isso, a gente é comestível, mas nesse caso a gente recomenda não comer. Por causa de sabor. Por causa de sabor, para ficar só com a parte interna que é mais suave. O Vale do Testo é outra receita que acumula prêmios e ganhou medalha de ouro no Mundial. O nome também é uma referência à cidade, ao rio que corta Pomerode. O sucesso desses queijos mostra que não só é possível, como importante, inovar respeitando a cultura de uma região. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.